Olá, boa tarde, meus irmãos do Brasil, meu irmão Fábio Tornoal, obrigada pelas tuas palavras, palavras sábias, como sempre. Obrigada pelo apoio, porque todos os dias nós oramos com você, eu e o meu marido, e ajuda muito. Ajuda muito porque o processo que eu estou a passar não é muito fácil, mas também ensina muito. E hoje quero falar-vos aqui para os meus irmãos que muitas vezes os processos que nós passamos temos que suportar e saber suportar, porque não é fácil, não é. Mas hoje venho falar convosco e venho vos ensinar e quero me expressar também como é que eu falo com Jesus, o meu Pai interno, Abba. E digo que se não fosse o meu Pai interno, Abba, não conseguia suportar tanta coisa. Mas digo, quando eu vejo uma pessoa que está metida num vício e eu só olho para ela, só me apetece abaná-la e transmitir que o quanto está errado, o quanto está a errar com ele ou com ela própria por estar nesse vício que só está a estragá-lo. Mas Satanás, ele usa as pessoas de uma tal forma que a pessoa torna-se fraca e derrotada por meio de quê? De um vício, seja ele o que for, seja droga, seja álcool, seja cigarro, seja o que for. E então, como estamos a viver também o fim dos tempos, o inimigo está a usar cada vez mais os vícios. E hoje eu tenho essa prova viva, um testemunho real, bem vivo, que eu estou no meio de pessoas que fico muito triste e só me apetece abraçá-las, dar a minha palavra amiga, palavra de conforto, de apoio, de dizer: agarra-te a Jesus, agarra-te ao Pai Jesus, ao Pai Espírito Santo, ao Pai Yahvé, ao Pai Shaddai. Agarra-te a eles, à Santíssima Trindade, porque ainda há tempo, ainda podes te salvar. Tu simplesmente estás a fazer a vontade do inimigo, porque o Pai, o que é que Jesus vai à Terra fazer? Ele vai nos tirar do fundo do poço os vícios, a sua palavra, que é a Bíblia. E então, Jesus, quando esteve aqui na Terra, foi para isso mesmo, para transmitir a palavra do Pai. Porque todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então, por que é que nós caímos sempre na armadilha de Satanás? A gente somos fracos. Não somos fracos. As pessoas é que metem na cabeça que são fracas. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, Shaddai, Yahvé, Jesus Cristo e Espírito Santo, Santíssima Trindade. E Ele nos deu um espírito de poder e de autoridade. E o que é que Ele faz? Ele transmite, por meio dos nossos pensamentos, que muitas vezes são os negativos, que a gente queira ou não queira, temos 4 ladrões de sonho no nosso subconsciente, que é transmitido pelo medo,
pela dúvida, pelo problema e pela preocupação. Se você pôr sempre essas palavras negativas que são demónios, que estão no subconsciente, a lhe deitar cá para baixo. Não aceite isso. O medo foi o que estes poderosos que estão a fazer connosco. Transmitir o medo em tudo. O medo, você não faz nada. O medo, você não anda para a frente. O medo não faz você fazer nada. Simplesmente você bloqueia. A dúvida também, você não faz nada. Você dá um passo e vem para trás. O problema, se você se manter dentro do problema, você nunca vai transmitir à pessoa que está bem, porque você está dentro do problema. Você tem que sair do problema para tentar ter uma solução. Para quê? Para que o problema não se torne uma preocupação. E a preocupação nos leva à derrota. A preocupação, você nada faz. Porque a preocupação, quando você está preocupada com algo que lhe aconteceu na sua vida, seja o que for, seja em área que for, doença, sentimento em relação a uma relação abusiva que está se tornando devido ao problema que muitas vezes quer se tratar daquela relação, não consegue, muitas vezes tem uma doença e não sabe lidar com ela porque se agarra à doença, diz que já é tarde. Não é tarde, mas sim, se manter no problema torna-se uma preocupação. Então saia do problema. E o que é que vai buscar? Uma solução. Só com a solução é que vai chegar lá. E isso eu lhe garanto como você vai chegar lá. Só com uma solução. E a solução o que é que faz? Faz com que você saia do problema. E esses 4 demónios que tem no seu subconsciente acabam. Você tem que pensar em si. Seja o vício que tiver, pense em si. Muitas vezes o que faz você não ser do que está a acontecer consigo é porque muitas vezes você não sabe lidar com o que está-lhe a acontecer. E então, a primeira coisa que você deve fazer, falo para mim, é falar com o nosso Criador. Assim, Jesus, estás a ver? O que é que eu estou a passar? Eu sei que a culpa não é tua. Não. É culpa das pessoas que me rodeiam. Aquelas que muitas vezes que eu convivi, dei amor, dei-me tudo. E o que é que eu recebi em troca? Solidão. O que é que recebi em troca? Nada. Mas tenho-te a ti, Jesus. Tenho-te a ti, Jesus, comigo. Tu és a minha força. És tu que me fazes viver mais uma vez. Tu estás sempre comigo. Tu és a razão do meu pensamento sonhador, porque é por meio de ti que me fazes sonhar. É por meio de ti que eu esqueço tudo o que me fizeram. É por meio de ti, Senhor Jesus, que vale a pena
Vale a pena viver mais um dia. Vale a pena lutar. Eu digo-te, Jesus, meu Pai, meu Abel, meu Pai interno, todos me abandonaram. Aqueles que eu mais amava me abandonaram. Mas tu não me abandonaste. E isso eu sempre tive em mente, que todos podiam me abandonar, mas tu não, Jesus, não me abandones, porque tu és a minha força, tu és a minha vontade de viver, pois tu és que me dás o fogo que me faz respirar. Obrigada, Jesus, por mais um dia que me fizeste andar nesta estrada, a pensar, analisar tudo o que me aconteceu até agora, desde a infância até agora. És tu que me fazes olhar para aquele ser que é teu filho ou a tua filha. És tu que me fazes ir até ele e dizer: meu irmão, minha irmã, pensa em ti. Não é tarde. Nunca é tarde. Podes pensar que é tarde, eu também já pensei assim. Mas não é tarde para começar de novo. Estou aqui para te ajudar. Melhor do que ninguém, eu conheço a tua dor. Eu conheço o que estás a passar. Porque eu própria sinto na minha pele. Muitas vezes choro. Muitas vezes rio. Mas muitas vezes, se não fosse Jesus ao meu lado, não aguentaria. Não. Se não fosse a minha palavra, também não chegava lá. Quero dizer-vos que Jesus, tu dás-me força, dás ânimo, tu és tudo para mim. Eu só quero te obedecer, não quero te agradar, não. Quero te obedecer, meu Pai, meu Abba, porque dia menos dia tudo acaba. Tanta guerra, tanta coisa que as pessoas fazem para nos tirar da nossa paz. Muitas pessoas são usadas. O inimigo usa aquelas pessoas para nos magoar. Mas tu não, Jesus. Tu não deixas. Tu não deixas que nada me aconteça. Estou muito grata, Jesus. Há tantas vezes que a minha cabeça anda de roda. Penso. Mas chego à conclusão que não vale a pena pensar. Porque mesmo que você vá dizer aquele irmão ou aquela irmã que está errando, ela não te ouve. Ela não quer saber dos seus conselhos. Ela não quer saber se você está ali disposta e disponível para ajudá-la. Ela não quer saber que você tem uma grande conexão com Deus e que transmite essa luz e essa esperança a ela ou a ele. Eles não querem saber. Mas, Pai, Jesus, eu faço a tua vontade,
Porque nas minhas orações eu digo sempre que seja feita a tua vontade e não a minha. Estou aqui para te servir. Espírito Santo, és-me aqui, Senhor Jesus. Meu Pai, Abba, estou aqui para te agradar. Estou aqui para fazer a tua vontade. Se tu me tens como um instrumento e um canal para chegar até os meus irmãos, para dizer o que é certo e o que é errado, eu faço. Só que eles não me ouvem. Meu Pai, Abba, eles não me ouvem. Eu transmito a palavra, eu transmito o conselho, eu digo que é errado o que eles estão a fazer. Só estão a se destruir a si próprios. Mas eles não querem saber do que eu transmito. Hoje eu falo contigo, Jesus, para que tu toques no coração deles, para eles verem que realmente o que está a passar na vida deles ou delas muitas vezes é por culpa deles próprios, por se manterem no problema, por terem medo, por terem sempre dúvidas e não soluções. Porque tu próprio, meu Pai Abba, Jesus Cristo e o Espírito Santo, Pai Yahvé, Shaddai, vós me dão a solução. E eu já compreendi qual é a vossa vontade. A vossa vontade é acreditar em ti, em vós. É sermos obedientes. É a gente desapegar daquela tristeza, daquele problema. É a gente não alimentar o que nos faz derrotar, o que nos faz ir abaixo. Oh, meu querido Jesus, como tu és tão bom. Obrigada por me dares a tua palavra, por estás sempre comigo, por me dares sabedoria por meio da tua palavra, a Bíblia, que muitos teus filhos não querem saber. Mas é aí, por meio da tua palavra, que existe a solução, a transformação. É aí que tu nos moldas de dentro para fora e não de fora para dentro. Este tempo todo que eu falo contigo, aprendi muita coisa, muita mesmo. E como tu me deste sabedoria, discernimento, deste-me orientação, encheste todo o meu ser, repousas sobre mim e eu te escuto. Estou sempre pronta a fazer a tua vontade. Meu querido Jesus, é tão fácil falar contigo. E falo contigo 24 horas. Adormeço a falar contigo e acordo a falar em ti. Agradeço sempre quando acordo. Te agradeço sempre por dia que tu me dás. Como eu te digo tanto, meu Paizinho interno, meu Abba, meu Senhor Jesus, meu Pai interno. Como é bom a tua presença, como é bom a tua orientação, como é bom eu acreditar em ti, confiar em ti e esperar em ti. Tudo é um propósito na nossa vida, mas temos que suportar o propósito para chegarmos ao teu processo, vencermos o processo. Temos que suportar o processo para chegar ao teu propósito. Assim é que está correto. Mas digo
Digo-vos uma coisa. As pessoas castigam-se a si próprias. Mas também, muitas vezes, também há as pessoas que nos rodeiam. Aquelas que mais a gente ama. São aquelas que mais que nos desiludem. É a realidade. Mas também quero transmitir-vos que eu não posso alimentar o que eu sinto. Não. Não posso alimentar o que me quer deitar lá embaixo, no fundo do poço. Aquela sombra que muitas vezes me persegue para me deitar lá embaixo, tomar conta de mim. Não. Jesus deu um espírito de autoridade. Por isso que eu digo, meu irmão, minha irmã, todos vós que têm vícios, que eu fico muito triste quando eu vou ao vosso encontro e transmito a minha palavra para vocês se agarrarem a Jesus com garras e unhas, pois Ele é a nossa salvação. E eu digo sempre, vocês que façam de Jesus o vosso Senhor e o vosso Salvador. Foi isso que eu fiz, a minha entrega total e a minha obediência. Mas como eu digo a Jesus, ao meu Pai Jesus, que também é vosso Pai, eles não me ouvem. Eu falo, transmito a tua palavra, mas eles não me ouvem. Não querem saber. Só querem saber daqui do mundo. Que, como está escrito na tua palavra, tudo o que é do mundo é passageiro. Torna-se em fumaça. É isso. Tudo tem um fim. E tudo tem um começo. Como tu, Jesus, és o ômega e o alfa, princípio e fim. E agora que estamos a chegar, aliás, já chegamos ao fim dos tempos. O fim dos tempos, o que quer dizer? Muitas pessoas dizem, é a volta de Jesus. Não é a volta de Jesus. Jesus já habita em nós. Ele vem quando a gente chama. Ele sempre esteve conosco. E quando Ele ascendeu aos céus, antes dele ascender aos céus, Ele disse, estarei sempre convosco. Basta chamar, estarei convosco. 2 pessoas que falam em meu nome, estarei presente. Então sempre estive presente. A única coisa que vai acontecer é a justiça divina. É a justiça divina. É a única coisa que vai acontecer. É o Pai a dar o grito. Dar ordem aqui na terra. Porque está aqui uma bagunça. E o Pai vai trazer a ordem. É como estas guerras, estes terremotos, tudo isso que está a acontecer. Muitas pessoas culpam que é o nosso Pai, Jesus, Espírito Santo, Pai Yahvé, Shaddai. Não é. Não é, meus irmãos, vocês estão tão enganados. O próprio Jesus disse a Pedro. Pedro perguntou a Jesus, como é que será o fim do homem? E Jesus respondeu, o homem vai se destruir a si próprio.
Já está, meus irmãos. Se você está num vício, você está a se matar a si próprio. Você está a destruir a sua vida. Você não está a pensar. Você só está a alimentar o vício que está tomando conta de si. Por isso pense bem. Quando ver este vídeo, é para o seu bem. É para a sua transformação. Porque Jesus vai tocar no seu coração. Estas guerras, estas fomes, estes terremotos. Isto não é Deus. Não é meu Pai interno, meu Abba, Jesus Cristo, não é? Não é o Pai Yahvé, não é? Shaddai, não é? É o homem e o inimigo que estão a destruir o mundo. Por meio de quem? Dos poderosos. Por meio dos poderosos. Porquê? Porque os poderosos querem destruir os pequeninos, que somos nós. E é isso que o Pai vai dar um basta. Porque o Pai não vai permitir que destruam os seus pequeninos. Não vai permitir. Ele tem os seus filhos escolhidos aqui no sistema. Eu estou dentro do sistema, mas digo-vos, não faço parte desse sistema. Não faço. Por isso que o sistema me rejeita. Por isso que o sistema não quer saber de mim. Por isso que ele me rejeita. Mas eu não me importo. Porque eu sei que Deus está comigo. Meu Pai interno, Abba, Yahvé, Shaddai, Jesus Cristo, Yeshua e o Espírito Santo estão comigo. Isso para mim é o mais importante. Fazer a vontade deles, da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Só quero fazer a vontade deles. Não quero desagradá-los, não quero desobedecê-los. Não, só quero obedecê-los. Quero que eles se agradem da filha que eles têm. Eu sou uma criação humana, como vós, meus irmãos, também são. Vós também são criação humana. Por isso que o Pai vos ama a todos. Para Ele não existem preferências. O Pai não tem preferências. O Pai simplesmente quer salvar todos os seus filhos, toda a sua criação humana. Por isso que Jesus, quando teve uma conversa com o inimigo, o diabo, ele disse: o que é que tu queres para que eu conquistar novamente a minha criação humana, a humanidade? E ele disse: todo o teu sangue. Então, o nosso Pai Jesus já fez isso. Já veio cá à Terra pessoalmente e entregou a sua vida e derramou todo o seu sangue. E foi aí que tudo se cumpriu. Ele veio como resgate por todos nós. Veio nos salvar. Por isso que eu vos digo que o nosso preço perante o nosso Criador, a gente não chega a pagar. A gente não consegue pagar ao nosso Criador o resgate. A gente não consegue. Por isso que eu digo, quando eu me aproximo de vós, eu dou o meu conselho, seja o vício que for, para vós tomarem uma decisão na vossa vida e largar esse vício que está a estragar as vossas vidas e a vossa saúde,
Quando eu digo isso, é para o vosso bem. Porque se Jesus me resgatou, também Ele pode vos resgatar. E é isso que Ele mais quer. Só que Jesus, o meu Pai Jesus, é um cavalheiro. Ele bate. Ele bate. E Ele diz, posso entrar. Ele está sempre à espera do convite. E muitas vezes nós não ouvimos a sua voz. Mas Ele está sempre a dizer, filha, filho, posso entrar na tua casa. Abre a porta do teu coração e deixa-me entrar. Mas, muitas vezes, vós, meus irmãos, estão distraídos. Muitas vezes estão mais agarrados ao mundo, à luxúria, à vaidade, à aparência. E estão distraídos. Oh Pai, eu peço-te, Jesus, que todas as pessoas que ouvirem este nosso vídeo, que é por meio dele que eu vou transmitir aos meus irmãos, quando juntamos os dois, os três, os quatro, conectados, juntos, Pai, Filho e Espírito Santo. Arcanjo Miguel, Rafael, Gabriel, o universo, todos os anjos, até aqueles que não sei o nome. Estamos todos conectados. A diferença entre estarmos conectados é por meio da Bíblia, é por meio do que pedimos diariamente, ao levantar ou deitar, sempre pondo Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas. É isso que temos que fazer. Fazê-lo dele, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Eu peço e digo tanto, Jesus, Pai, abençoa todos os meus irmãos. Toca no coração deles, para que eles saiam desses vícios. Toca no coração deles e molda, transforma a vida deles. Toca no coração deles, para eles verem o quanto estão errados, o que estão a fazer com as suas próprias vidas. Até aquelas pessoas que estão a fazer o errado, toca nelas. E tu tens tocado em muitas. Já há muitas que eram cartomantes, muitas estavam fazendo buxidos, essas coisas. Muitas já estão a se converter. Muitas já estão a fazer o que tu requeres. Muitas já estão a se converter, já estão se agarrando a ti. Então eu te peço, Jesus, meu Paizinho interno, meu Abba, que toques em todos os teus filhos, para que eles entendam que só tu és a solução. Só tu és a solução para todos eles. Só tu. Só tu. Jesus, abre todas as portas
todas as portas que estão fechadas. Abre todas as portas das pessoas que precisam de ti. Prospera a vida delas. Faz tudo acontecer num de repente. Porque tudo o que vem de ti é repentino. Tudo o que vem de ti é lindo. São vitórias, são bênçãos, são milagres. Muitas pessoas ficam admiradas porque querem saber como entender o que é um milagre. Um milagre não é para entender. Um milagre é para a gente viver. E, acima de tudo, agradecer. Jesus, meu Pai, tu sabes o quanto eu tento chegar até os meus irmãos e dizer o quanto eles estão errados. O quanto eles estão errados. Estão destruindo as suas próprias vidas por meio de quê? Da sua teimosia, do seu orgulho, por dizerem: quem é aquela para me dar ordens? Vou fazer da minha vida o que eu quero. Ok, meu irmão, continua a fazer o que quer, mas depois não reclame. A sofrer as consequências da sua decisão. Vai sofrer. Mas depois não culpe, que é Deus. Você tem que se culpar a si próprio. Porque foi você que causou. Você não quis aceitar a palavra do Pai. A palavra de Jesus. Você não quis aceitá-lo. Você escolheu o mundo. Estava a viver o que o mundo vai lhe oferecer. Porque o mundo não tem muito bom hoje em dia para lhe oferecer. O sistema já está no colapso. O sistema já tinha dado, já deu. E vocês vão ver agora com o passar do tempo, vocês vão ver o que o mundo vai oferecer. Vai oferecer muita coisa que a gente não está à espera. Vai vir aí uma grande tribulação. Vai. O Armagedon. O fim dos tempos. As pessoas estão todas distraídas. Ainda não é o Pai. Quando for o Pai, isto tudo vai ficar negro. Tudo vai ficar escuro. Porque o Pai vai acabar com a tecnologia. A criação que o inimigo está a fazer é a tecnologia. A criação robótica que já está tomando conta do mundo. Você agora sabe que praticamente você não faz nada se é que tecnologia, não é? Hoje em dia é tudo médicos, tudo por meio da tecnologia. Até os animais já estão levando chips, já estão sendo controlados, já querem acabar com a raça dos animais, principalmente os gatos e os cães, já estão a castrar para dar cabo da raça. E as pessoas estão tão distraídas que não sequer estão a ver o que está a acontecer. E já está havendo robôs em pessoas, animais. E o Pai não está nada satisfeito com o que está acontecendo no mundo. O que está acontecendo no mundo? Vamos para o tempo primitivo. O que está a acontecer com a Arca de Noé? Noé pregou durante 100 anos a dizer às pessoas que ia chover. Mas as pessoas não estavam nem aí para Noé. É como eu, ninguém está aí para mim. Não. Para os conselhos que eu dou, ninguém está. Nem para os vícios,
drogas, seja o vício que for. Quando a gente fala em vícios, vós já sabeis qual é os vícios. E cada um sabe o que tem. Não querem saber. Não é também foi igual naquele tempo. Mas quando começou a chover, as pessoas estavam a cantar, as pessoas estavam a dar em casamento, as pessoas estavam a fazer as suas vidas normais. Mas veio a chuva e varreu todos. Quem se salvou, as pessoas que se salvaram foi somente a sua família, a família de Noé e os animais. Mais nada. Mas não é, mesmo as pessoas chamando ele de louco, porque para eles ele era um louco, não é? Jesus quando veio à Terra também, chamarem ele de bruxo, chamarem ele de demónio, disseram tudo o que ele era. No entanto, ele não era nada disso. Ele é o Filho de Deus e o nosso Pai, Criador, nosso Salvador e o nosso Senhor, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Pai Yahvé. Todos eles são importantes na nossa vida. São os nossos criadores. Foram eles que nos criaram e não nós. Nós não fizemos Deus, nosso Pai, os nossos criadores, Santíssima Trindade. Nós não fizemos. Foram eles que nos fizeram. Por meio de quê? Do pó. Foste feita do pó e ao pó voltarás. Se vocês repararem, minhas irmãs, quando a gente morre, ninguém vai acompanhado. Um caixão nunca vai acompanhado. Um caixão vai sempre com uma pessoa. Um caixão ou um saco. Quando é a grande multidão, eles põem sempre um saco. Não é? Isso o que quer dizer? Cada um vai responder por si. Por isso que eu digo, meus irmãos, acordem para a vida. Deixem os vícios que estão tomando conta das vossas vidas, estragando as vossas vidas, as vossas relações. Porque um alcoólico não é feliz, um drogado não é feliz. Tudo aquilo que alimenta um vício não é feliz. Os maus vícios. Estamos a falar dos maus vícios, coisas negativas, coisas que nos detonam nós abaixo, que destrói as nossas vidas, destrói famílias. É isso que vós, meus irmãos, têm que pensar. Tudo isso vós devem pensar para si próprios. Como é que eu estou? Como é que eu estou? Pensar assim. Cada pessoa deve pensar individual. Como é que eu estou perante o meu Criador? Como é que eu estou perante Ele? Como? Ele deu a vida por mim. E será que eu faço por Ele? Será que eu vou fazer por Ele? Será que eu vou ser obediente a deixar esta porcaria que está a estragar a minha vida? Droga, cigarro, álcool, seja o que for. O álcool, você pode beber um pinho de vinho, uma cervejinha, um convívio. Mas não é sempre, não é até ela deixa-se encostar. Não, saber beber com calma e saber conviver também. Agora, se você reparar, as pessoas vão conviver, mas bebem, até ela deixa-se encostar e depois estão ali mal expostos, estão com a ressaca e coisas tontas. Mas pronto. Eu própria dou o meu conselho, aceita quem quer. Ninguém é obrigado a aceitar o meu conselho. Aceita quem quer. Mas um dia mais tarde não pode dizer que não houve alguém que aconselhou, não houve alguém que chamasse a atenção. Não. Deus usa sempre os seus escolhidos, os seus filhos. Como já vos falei, eu sou filha do Deus Altíssimo. E vou repetir sempre. Eu sou filha do Deus Altíssimo. Jesus também, quando esteve aqui na Terra, também Jesus não foi aceito aqui na Terra. Não foi. Por isso que Jesus disse, aquele que me segue também será rejeitado. Também será posto de lado. Também será abandonado. Também será criticado. Também será maltratado. Desprezado. Fora do sistema. Porque como Jesus disse, eu não faço parte deste mundo. Então também nós não fazemos.
Estamos dentro do mundo, mas não fazemos parte do mundo. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que não fazia o que os outros faziam. Não. Simplesmente ele fazia o bem, ele transmitia a sua palavra, ele curava, ele fazia tudo. Porque ele é filho de Deus. Ele é filho de Deus Yahvé. Tem tantos nomes. Ele é filho do Pai. Todo-Poderoso, Shaddai. Yahvé. Ele é o Deus dos deuses. Portanto, igual a ele, ninguém. E Jesus ficou no lugar do Pai. Porquê? Porque o Pai deu-lhe tudo. Deu-lhe a permissão e a autoridade de tudo. Ele senta-se no trono do Pai. Porquê? Porque o Pai habita nele e o Espírito Santo habita nele. Porquê? Porque Jesus tornou-se carne como nós, carne. Ele veio como servo fazer a vontade do seu Pai. E nós também vamos fazer a vontade do nosso Pai. É isso que eu faço, a vontade do meu Pai. E quer saber como é que eu estou perante Ele? Venho fazer a vontade, por isso que eu transmito a palavra, por isso que eu vou ao pé de uma pessoa, na droga, prostituição, e vou. Eu não tenho medo de falar com essas pessoas, não tenho vergonha, não tenho. Porquê? Porque eu venho fazer a vontade do meu Pai, dar testemunho àquelas ovelhas que estão perdidas. O Pai quer resgatar aquelas ovelhas perdidas. Ele deixa 99 e vai buscar aquela que está perdida ali no abismo. Ele deixa aquelas 99, que ele sabe que já estão fazendo a vontade dele. Mas ele vai buscar aquela que foi para o abismo, que fugiu do rebanho, e vai buscar aquela. Assim são como vocês, meus irmãos e minhas irmãs. O Pai não condena vocês. O Pai vai resgatar vocês. Ele não julga o que vocês estão a fazer. A única coisa que ele diz é: saiam disso, arrependem-se. E pensem nas vossas vidas. Ainda está em tempo. Vocês têm que ver que existem filhos. Muitas vezes existem filhos, bebés, ao meio dessas pessoas que estão com problemas, que mantêm o problema por meio da doença, por meio das depressões, das ansiedades. Não, o Pai está a resgatar, Jesus está a resgatar e Ele está usando os seus escolhidos. E eu estou disponível para fazê-lo. Não tenho vergonha nenhuma de fazer a vontade do Pai. Eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. Eu sei que muitas pessoas não me aceitam, não querem saber, chamem-me louca, chamem-me... Isso a mim não me diz nada. A única coisa que eu quero é fazer a vontade do Pai. Resgatar almas para o Pai. E salvar essas almas dos vícios. Mas eles têm que crer. Eles têm que crer. Está tudo nas mãos do Pai. Que seja sempre a vontade do Pai e não a nossa. Mas que o Pai toque sempre nos vossos corações para haver mudança, restauração, transformação nas vossas vidas. Vocês têm que pensar que o Pai está sempre ali a bater. No tempo de Noé, foi 100 anos que ele usou Noé para pregar e era um só a falar que ia chover. Hoje em dia, o que é que a gente fala? Os seus escolhidos, o tempo está a acabar, o fim dos tempos já bateu à porta, já começou a dor de parto. Portanto, ainda vamos a tempo de fazer a vontade do nosso Pai. Porque basta você crer. Em horas, em dias, em meses, você muda, basta você crer. Aceitar a palavra do Pai e dizer: não, eu estou a fazer isto da minha vida, porquê? Mas porquê que eu estou dando dinheiro àqueles, os maiores, têm mais do que eu? O que é que eu estou a fazer com a minha vida? Estou a estragar a minha vida. Você está a fazer simplesmente a vontade do inimigo. Quando você está nos vícios, você está a fazer a vontade do inimigo, porque o inimigo quer destruir. Ele vai para roubar, matar e destruir.
Portanto, destruir o que é as tempestades, que é o que está acontecendo no mundo fora. A roubar é as vidas, que é o que ele faz. Por meio do vício vai-lhe tirar a vida, não é? E matar é as doenças. Portanto, pensem muito bem, meus irmãos, depois de verem o meu vídeo, e agarrem-se ao Pai, falem com o Pai, porque o Pai Jesus, Ele ouve, o Espírito Santo, Ele ouve, e Ele só quer resgatar as almas, porque é isso que Ele quer, resgatar os seus filhos, que Ele fez com tanto amor, com tanto carinho, por isso que Ele tem Jesus, Pai Yahvé, o Espírito Santo, a Santíssima Trindade e a Mãe Maria, eles têm amor por nós. Mas a gente fala é da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, os nossos criadores, que foi eles que nos fizeram a nós. Mãe Maria vem depois, que foi a escolhida, que foi a que trouxe o nosso Salvador ao mundo, Jesus Cristo. Emmanuel. Foi ela que nos trouxe, foi ela que foi a escolhida. Por isso que ela é a Mãe Maria, a Virgem Maria, a Mãe Maria. Não é a Nossa Senhora de Fátima, não é a Nossa Senhora de Fátima, é a Mãe Maria. Foi a Mãe Maria que trouxe Jesus à Terra. Não foi Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima é outra história. Mas a gente tem de se agarrar aos nossos Criadores, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pai, Yahvé. O Filho, Yeshua, Jesus Cristo, e o Espírito Santo. É eles que a gente temos de se agarrar. E a Mãe Maria, a Virgem. A mulher escolhida foi a Mãe Maria, Virgem Maria. Portanto, quando vocês verem este vídeo, vocês pensem nas vossas vidas. O que é que estão a fazer com as vossas vidas? Vocês que não andem a mendigar amor e carinho. Vocês que não estejam numa relação abusiva. Vocês que não estejam na droga. Vocês que fugem da prostituição. Vocês que façam o melhor pela vossa vida e pelos vossos filhos também. Porque é a geração futura. Porque é por meio dos nossos comportamentos que os nossos filhos vão se tornar o que vão se tornar. E os nossos netos e os nossos bisnetos, quem os tem. Portanto, temos que pensar sempre na geração futura, que é os nossos filhos, os nossos netos e os nossos bisnetos. Que seja feita a vontade do Pai e não a nossa. Vou-me despedir com uma oração. Que é a oração que todos nós devemos dizer todos os dias. Senhor Jesus Cristo, Tu és o meu pastor e nada me faltará. Tu me fazes repousar em paz verdejante. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do Teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Porque Tu estás comigo, o Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e a minha calça e o faz transbordar. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória hoje, amanhã, para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Que eu peço à Santíssima Trindade que vos abra as portas em todas as áreas das vossas vidas. Que seja feita a vontade deles e não a nossa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada. Tchau.